Muito bom dia, pessoal do TradingView. Bom dia também, bom dia não, né? Boa tarde barra noite pro pessoal do YouTube. Vou analisar, vou estudar, né? Vou publicar uma ideia para vocês sobre o Banco Pine. Bruno aqui falando. Esse foi um pedido de um dos inscritos do meu canal no YouTube. Muito obrigado. Se não me engano, Rafa, acabei de falar com você. Agradeço bastante. Quem gostaria de receber os estudos todos os dias por volta das 10 para 7, 7 até no máximo 7h15, eu mando para minha lista de e-mail os estudos que eu ainda não postei, ou seja, os estudos que vão ser postados amanhã ou até 2 dias depois. Se você quer se atualizar ou receber mais à frente, né, mais adiantado esses estudos, só participar da minha lista. Vai lá no meu YouTube, vai ter lá na descrição dos meus vídeos lista VIP, ou se cadastrar em qualquer curso gratuito que eu tenho nos links do meu YouTube. Toda a descrição tem lá os links, beleza? Vamos lá, galera, vamos falar sobre esse Banco Pine ou Pine, conforme você tem essa sua pronúncia mais requintada ou não. Vou comentar o seguinte: no mensal eu analiso 2 pontos muito cruciais para esse cara. Eles estão próximos, né? Eles estão muito próximos. Eu sempre recomendo o uso de alarme, né? Então eu colocaria 1,80, um alerta, certo? E 1,56 outro alerta. Tá? Ou só no 1,80 não tem problema, porque aí você já vai estar sabendo. Qual que é o detalhezinho? Que ele chegou muito próximo, né? Ele teve uma mínima aqui de 1,86, então chegou muito próximo, tá certo? Já pode ter tocado um ponto meu muito importante para que a gente percorra o que? Vamos analisar como ele subiu, né? Nós temos aqui um IPO, né? Onde ele nos mostra uma variação de R$ 2,08, certo? Depois ele vem e começa um novo ciclo, fazendo R$ 1,80 ou algo um pouco menor. Deixa eu ver aqui. No mensal, esse é um gráfico mensal, R$ 1,04. Tá? E é justamente esse R$ 1,04 que eu acho mais bacana, porque quando a gente faz R$ 1,04 a partir deste fundo aqui, a gente vem no 1,80. E é este ponto que eu coloco aqui e até confluiu com o ponto do mestre de dividendos. Então, se a gente analisar da minha maneira, né, a gente vai conseguir ver. Hoje eu vou homenagear os homens aqui, vamos pôr verde. A gente consegue ver que nós subimos um e pouco, R$1,08 de novo, né? Deixa eu lembrar aqui, por aí, R$1 e pouquinho. Aí nós paramos num gap aqui, subimos de novo esse R$1 e pouquinho, e aí aqui começa a mudar o fluxo, certo? Começa a mudar o fluxo. Então, para este cara, eu considerei ser importante esse pullback, certo? Ele chega aqui em 80, depois ele vem aqui, depois ele vem aqui, e aqui ele muda, certo? Quando a gente transporta ele para a descida, é mais ou menos essa variação compradora que tem norteado o preço, não exata, mas é mais ou menos ela que tem norteado o preço e que está norteando no momento atual, tá? Então, o que eu acho legal de observar? Ponto 1. Quais são os alvos para uma possível compra dessa ação barata? Eu considero ser esse alvo de R$1, certo? Que eu acabei de mostrar para você o caminho dele. E também, a partir do momento que ele varia, que ele muda essa questão de R$1, certo? Que ele troca aqui R$1 por basicamente R$ 2,80, R$ 3, também pode ser um alvo. Também considero um possível alvo, embora não tenha se repetido em nenhum outro momento durante a queda, certo? Beleza, para não ficar em cima do muro, o que eu considero? Porque eu estou no mensal primeiro, porque eu considero que a média de 34 do mensal pode ser um setup comprador, porque eu percebi que ela está dominando o preço sempre que o preço toca nela. Então a gente tem que ver o preço trabalhar acima dessa média. Então esse é o ponto 1 do mensal. Quando a gente desce para o semanal já é o contrário. A média já começa a querer trabalhar abaixo do preço, certo? Abaixo do preço. Eu tenho, como eu falei para vocês, os 2 pontos mais bacanas, na minha opinião, são 1,80 e 1,56. Então há a possibilidade. Só que como é uma ação barata, esses 8 centavinhos que faltou para bater no 1,80, pode ser que eles nunca batam, entendeu? E aí eu já defino alvos interessantes.
Então o que eu quero ver nesse preço? Tem dois perfis de investidor. Aqui eu posso tirar essa média, certo? Posso pôr a média de 72, a gente vê que a média no 72 no semanal é a média que a gente poderia ver como setup cruzando a de 34. Então se a 34 cruzar a 72 pode ser um setup, certo? Mas o que eu quero ver é preço. E o preço para mim tem duas partes importantes. Uma, eu quero ver o preço trabalhar de baixo para cima desse cara, região 1. Eu quero ver o preço trabalhar de baixo para cima em relação de cima para baixo, perdão, nas duas vezes, em relação a esse cara aqui. São as minhas duas regiões, perdão, de negociação compradora. Então eu vejo o 2,30 como suporte e vejo o 2,84 como linha de sinal, ou seja, sempre que trabalhar acima do 2,34, eu vejo que o preço vai utilizar o 2,34 numa volta de cima para baixo como suporte. Então aqui eu ponho um pouquinho mais forte. Essa é uma linha para mim que identifica se trabalhar, se preço, que nem acho que eu vou explicar aqui, ó. Se preço trabalhar de cima para baixo é suporte. Suporte, suporte, rompeu, resistência, resistência, resistência e atualmente é resistência. Então há uma linha minha do mestre de dividendos dos meus estudos que indica para mim, olha, preço abaixo, de baixo para cima, ela funciona como suporte, de cima para baixo como resistência, porque é um fluxo importante, é um preço médio importante para mim, que se trabalhado de cima para baixo, bomba, compra, baixo para cima, infelizmente ainda vai ficar ou lateral ou para baixo, e para baixo não tem muito caminho, né? Estamos próximos de zero, então é importante ter essa linha. Vamos colocar também um alerta, certo? E aí, se tocado no 2,30, pode ter uma variação compradora? Pode, só que o meu stop não vai estar nesse fundo, vai estar aqui, na minha opinião. O melhor momento é o segundo retângulo, mas o 2,30 também é suporte, só que eu tenho total clareza para mim que infelizmente o meu risco está aqui. Certo? Vamos colocar aí R$2 de risco, quase R$2 de risco, certo? E aí vamos para os alvos, na minha opinião, tudo isso aqui é minha opinião, tá, galera? Os meus estudos, na minha opinião, porque eu não preciso nem mostrar para vocês que os fluxos aqui, eles têm se repetido de forma bem categórica, certo? Então, esses carinhas todos aqui, né, conforme o preço vai caindo, eles vão ficando um pouquinho maiores, mas é a mesma variação de preço aqui, certo? A mesma variação de preço. Então ele precisa vencer para subir, tá? Por isso que eu falei da média de 34 e aqui no semanal da média de 72. Legal. Dito isso, 2,30 é o primeiro ponto que eu vejo interessante para comprar a priori. Só que meu stop não vai estar no fundo anterior, não vai estar aqui, certo? E aí os meus alvos são 3,45, 3,57. Se tocado aqui, eu acredito que a gente vai ter uma realização, certo? Que pode ser igual a essa, por exemplo, ou a gente pode analisar pontos aqui para entender, né? Mas haverá, já o cerverozinho aqui, ó. E a gente pode também pegar este cara, né? E começar a traçar nossas regiões de favor de tendência de alta para se comprar de novo, certo? Então não precisa ter pressa, nunca precisa ter pressa na verdade no mercado financeiro, precisa ter alerta para nunca perder, nunca estar ciente da oportunidade, mas pressa jamais, na minha opinião, tá? Então esse é um movimento interessante. Alvo final, que é lá do mensal, 6,34. Então é uma possibilidade boa, mas a gente precisa ainda vencer esses vendidos que estão mais fortes que os comprados por enquanto. E para mim o vencimento começa trabalhando de cima para baixo em relação a 2,84, certo? Espero ter ajudado vocês, você, Rafa, também. Lembrando os pontos importantes, infelizmente eu não tenho um stop que não seja esse. E a minha região mais importante é 2,84, sendo que 2,30, 1,80 e 1,56 são os meus pontos mais, como posso dizer assim, preferidos para se comprar, tá certo? Um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau.